Olá, tudo bem? Eu sou Adriano Gilioli, com grande honra e satisfação aceitei ao convite de participar deste congresso Pensar Contabilidade. A gente tem a responsabilidade de trazer a vocês algumas informações, o uso da inteligência artificial voltado aos negócios. Então, fique comigo aqui, muito obrigado por ter acessado a minha palestra, e é uma grande honra e privilégio tê-lo aqui comigo, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre perfil do mercado, nós vamos falar das oportunidades da profissão contábil, e primeiro slide que eu trago a vocês aqui é sobre o porquê somos contratados, né? Somos contratados pela nossa experiência, pelo que nós sabemos fazer de melhor, pelo que nós mais gostamos de fazer. Então, muito cuidado a que hora que você vai escolher uma pós-graduação, porque você precisa fazer a pós como um aperfeiçoamento da sua experiência e não necessariamente, muitas das vezes, aquilo que a gente acha ser uma tendência, e sim aquilo que nós somos contratados pela nossa experiência, né. Então essa aqui é a primeira mensagem. Aqui é um vídeo que tem na internet muito interessante, onde 3 amigas estão, no almoço e elas têm, cada uma delas, um tipo de problemas e todas as soluções estão na palma da mão em um smartphone. Então, a primeira sugestão também em relação à tecnologia fica aqui, que o seu cliente precisa ter as soluções na palma da mão, tá bom? Aqui uma mensagem, o que você faz por você e quanto tempo o tempo tem. O tempo passa muito rapidamente, muitas das vezes deixamos para trás, deixamos de fazer aquilo que nós mais gostamos, né. E o que uma entidade de classe pode fazer por você? O que que uma universidade, o que que um congresso como esse pode fazer por você? O quanto que este congresso está transformando a sua vida? Fica aqui também uma grande provocação. Aqui a inteligência artificial de um lado, falando com um humano do outro, e dizendo: "Eu vim para ficar, e o que você está fazendo para me entender, para me interpretar?". Então aqui uma mensagem da já comentada inteligência artificial. Aqui um professor fala já de inteligência artificial aplicada aos negócios da contabilidade, né. Aqui nós temos um algoritmo que lê a mente humana com 87% de acertos. Aqui nós temos as 5 principais tecnologias do futuro, né. Aqui nós temos uma mulher, astronauta, lavando os cabelos dentro de uma estação espacial. Tudo isso são tecnologias existentes, né. Para 2025 fala-se de um hotel espacial, ou seja, daqui 5 anos, né, menos, daqui 4 anos e meio, já teremos a possibilidade de estar viajando para a Lua, né. Ah, nós estamos falando da Terra vista a partir do espaço, isso não é novidade para nenhum. Hoje nós temos o Google Earth, que faz essa função. Aqui nós temos um homem que resolveu pular de bungee jump, né, ao invés de pular de um edifício, pular de uma estrutura, ele pulou do espaço, né, e em 3, 4 minutos tocou o solo. Então aqui nós estamos falando do uso também de tecnologia. Aqui uma outra mensagem: se você não puder voar, você deve correr. Se você não puder correr, você deve andar. Se você não puder andar, você deve rastejar, mas você deve continuar em frente de qualquer jeito, né. Todo este evento, todo este momento foi preparado para todos os tipos de pessoas: professores, alunos, geração Y, Z, empregados, empresários e, com certeza, aqueles casais que trabalham junto. É importantíssimo, né, estarem conectados neste congresso. E obrigado mais uma vez por terem escolhido a minha palestra, né. A linha do tempo é ontem e hoje, o amanhã é imprevisível. Você não consegue, ainda mais falando de pandemia, você não consegue prever o amanhã. Então, por gentileza, todos aqueles orçamentos que nós criamos anual e vamos verificando a cada trimestre e semestre, esquece, joga fora, porque agora é imprevisível o dia de amanhã, né. O dia da minha gravação hoje eu não consigo prever o que vai acontecer no dia de amanhã.
Aqui, por curiosidade, né, com muito carinho, inclusive, uma freira utilizando um celular, né. Então, ou seja, por maior que seja o conservadorismo de uma freira, ela está usando sim um smartphone, está conectada com o mundo, né. A gente fala da freira porque, são pessoas conservadoras, dedicadas ao mundo cristão, mas mesmo assim portam um smartphone e estão conectadas, tá. Já se falava em inteligência artificial nos anos 2000, tá, então a gente não pode dizer que agora em 2020 isso é uma novidade, tá. A inteligência artificial pode pensar por você, mas nunca vai sentir, né, não vai ter o touch, ela não vai ter o sentimento, o feeling, mas ela vai resolver tudo aquilo que é mecânico. Então a gente precisa estar muito atento a todos esses detalhes, né. Ela pode pensar por você, mas não pode sentir por você. Aqui um outro slide com a mesma orientação. E a inteligência artificial é nada sem você, né. Aqui uma provocação, porque a grande proposta é que você entenda que a inteligência artificial precisa de você para que seja parametrizada, né, programada. Então um robô, por melhor que seja, como este aqui, um robô que fica à porta de hotéis, né, fazendo o serviço de concierge, se ele não for previamente programado por um humano, ele nada poderá fazer. Então você sempre vai ser uma peça fundamental neste intermédio entre a realidade e a tecnologia, a inteligência artificial, tá bom? Uma pena a inteligência artificial não saber nada sobre inteligência emocional. Lógico, né, o emocional está para o humano, tá? Aqui já vai entrando já em uma questão técnica profissional. Como é que está o seu escritório hoje, né? Ele é online, ele é digital, ele é tradicional? Como que você coleta as informações, quais são as atividades chaves, o cardápio de serviço, o compromisso que você tem, ah, e como que você passeia, né? Hoje não dá para dizer: "Não, meu escritório é 100% online", porque você depende do perfil do seu cliente. Então, o seu escritório, ele tem que passear por esses quadrantes que vocês estão vendo aqui, o tempo todo. Eu tenho que ser tradicional para aquele cliente que me exige ser tradicional, eu tenho que ser digital para aqueles clientes que me exigem ser digital, e eu tenho que ser online para aqueles clientes que me permitem ser online. Tá bom? A inteligência é levada a sério. Em 2010, eu pessoalmente vi um pássaro mecânico voando dentro de um galpão na Canton Fair, na China, tá? A inteligência artificial é levada a sério, tudo aquilo que é texto, áudio e visual, isso daí a inteligência artificial vai suprir, né, vai assumir essa responsabilidade. Então, computadores são dispositivos para responder pergunta, não para fazer, então por isso a interação humana sempre vai caber entre a realidade e a inteligência artificial. Aqui é a Sofia, eu quero mostrar para vocês a Sofia, ela participando de um congresso internacional. Sofia foi reconhecida como uma humana por um país, ela foi identificada e reconhecida porque ela atendeu todos os requisitos, obviamente com as questões humanas, orgânicas, não, mas de inteligência, ela passou em todos os testes, e com exceções das questões fisiológicas, obviamente, né, mas vejam a Sofia em um congresso, isso é um robô. Very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. It is historical to be the first Quran in the world to be recognized with a citizenship. Então percebam que ela dá risada, que ela se comunica, está participando de um congresso, né? Aqui novamente ela participando de um outro congresso. Sophia, you went out last night for the first time. How was that experience for you? Aqui está falando, você saiu ontem, como foi sua experiência? Ela está dizendo, eu me diverti, né? Então, ela consegue interagir, né? Isso é muito importante, é um grande avanço. Este é o meu e-mail, né? Minhas redes sociais, meu nome é Adriano Gilioli, como eu disse a vocês, e novamente eu reafirmo o grande privilégio de tê-los comigo aqui. Nós passamos por um ciclo, né? Um ciclo de 68 anos, onde se falava muito de normas de contabilidade. No início, o modelo italiano, depois o modelo americano e, por fim, a contabilidade internacional. Então, ficamos aí 30 anos tratando só de normatização e agora
nós estamos profundamente tratando de tecnologia da informação, tá bom? O contabilista está preparado, sim, para tudo, né? Nós temos mais de 40 matérias ao longo do nosso curso, então a gente está preparado para todo o necessário, né? Antes, o contador é aquele que tinha boa escrita, depois, né, hoje, aqui eu digo na minha época, né, porque tinha rápida digitação, e amanhã? O que é o contador de amanhã? O que é o contador do pós-pandemia? Né, inexplicável, não tem como dizer o que vai ser de um contador aí até o final do ano de 2020. Tínhamos Copa do Mundo, que era um padrão internacional, mas não tínhamos a contabilidade como padrão internacional, e hoje nós já temos, através da IFRS, as normas internacionais de contabilidade, a contabilidade sendo de forma internacional. Se você pegar um balanço hoje dos Estados Unidos, China, Japão, os países latinos que sejam, você já consegue identificar ativo, passivo e PL com muita tranquilidade, tá bom? A gente está saindo de uma migração de serviço básico, dos serviços mais tradicionais para o serviço básico. Então, o serviço básico tem que ser rápido e barato, senão fica ineficiente para quem contrata e para quem executa. Tá? Aqui vale a pena observar que a Kelly Key colocou isso na rede social, ela recebeu o projeto dela, da arquiteta, a arquiteta colocou em 3D. Então, ela está no quarto dela, onde vai acontecer a reforma, mas ela, com óculos 3D, ela já vê depois de pronto. Observem. Então, na tela maior, ela está vendo como vai ficar, né? Na tela menor, ali é o quarto real dela. Então, ela consegue olhar para cima, olhar para baixo, e através do 3D, né, de um celular, ela consegue, então, entender como que vai ficar o quarto dela depois de pronto, né? Aqui um carro que entrega a pizza, aqui um carro que é o Tesla, né, com direção autônoma, um carro que dirige sozinho, e esse Tesla, ele já tem no Brasil, né? Então aqui eu fiz questão de pesquisar se esse carro que dirige sozinho, que faz tudo sozinho, se existe no Brasil, né? Sim ou não. Então eu mesmo acabei pesquisando, né? Aqui é o meu próprio celular, eu fazendo essa pesquisa, e eu descobri que sim, que já existe um carro no Brasil, e o carro está por um preço bem acessível, R$ 650 mil, né? Salário que apenas professor consegue ter e consegue comprar. Aqui um microchip, você tira a foto, já vai para o chip, microchip, desculpa, né? Aqui é um flash air, então é um cartão de memória, mas você tira a foto, já vem para o flash air e aí já vai para o celular direto. Aqui um livro que eu deixo a vocês como sugestão, oportunidades disfarçadas. Tá? Esse é o meu currículo, né? Acredito que eu tenho me esforçado bastante em relação às questões acadêmicas, mas eu nada seria se não fossem vocês aí do outro lado para me assistir, para colaborar comigo com temas, para que estejam sempre perto de mim, para que eu possa desenvolver as minhas pesquisas e os meus trabalhos acadêmicos. Tá? Passei pelas principais universidades do Brasil e do mundo, né? Tive esse privilégio, sou acadêmico aqui de São Paulo, da Academia Paulista de Contabilidade, com muita honra, sou detentor da cadeira número 50 e o meu patrono é, então, Francisco Daurea. Eu sou também aluno, né, finalizando agora o curso de Direito e outras atividades que eu tenho no CRC São Paulo e também no Conselho Federal de Contabilidade. Faço parte de um grupo, né, que gentilmente é chamado de Pizza, onde é motivo de grande alegria e felicidade, pois nós fazemos parte de um grupo totalmente filantrópico e conseguimos dar retorno à entidade sem fins lucrativos de alguns milhões de reais, cuidando de algo que aparentemente é simples, mas é dos suprimentos, ou seja, da forma que você compra os seus produtos ou da forma que você contrata os seus serviços. Uma pequena modificação, você consegue trazer grandes resultados. O nome desse grupo é Pizza, e essa aqui é a minha equipe, e eu sou mais sênior, né, entre eles. Nós temos aí
pessoas de 26 anos até chegar em pessoas da minha idade, né. Meus momentos de fama, que eu sempre brinco, né, então as palestras que eu fui e voltei, deu superlotação, e minha vontade era sempre sair numa revista, né, e aí nunca, quando eu saía assim meio de lado e longe, né, mas aí de repente eu tive meu momento de fama com o Cirilo, né, um grande ator, e eu estava numa festa de aniversário, ele apareceu lá e tiramos essa foto, e foi muito legal, né. Aqui outras palestras que eu ministro, por gentileza, quando quiserem, basta me chamar, acessar as redes sociais, será de grande prazer e alegria, conversarem com vocês sobre isso. Nós somos a profissão do terceiro milênio, né, indiscutivelmente, nós estamos aí superando a questão do SPAD, o homem pisou na Lua em 69, é importante que vocês tenham essa noção, porque nós tivemos aí uma série de eras, né, era agrária, era industrial, era da informação, do conhecimento, da biomaterialidade e assim por diante. A tecnologia não tem limite, né, o quanto que o meu jeito de ser acelera, facilita e colabora para o alcance dos meus resultados. Isso é muito importante, vocês saibam, né, a gente precisa entender a nós mesmos antes de querer entender as pessoas que estão ao nosso redor, né, nós somos o nosso cartão de visita, você somado à sua profissão e somado ao seu comportamento, o seu sucesso é garantido. Nós estamos o tempo todo envolvido com tecnologia, infraestrutura e pessoas, então o grande profissional tem que saber lidar com todo essa estrutura que nós estamos observando aqui, tá, muito importante. Aqui um pouco do perfil, tá, como prometido no início, nós temos aí uma grande quantidade de técnicos em contabilidade, entre 30 e 60 anos, não é muito diferente em relação aos contadores também, né, então nós temos aí uma grande quantidade de jovens contadores. Nós temos inclusive estruturas, né, do CRC Jovem voltada a esse público jovem de contabilidade. Um contador pode exercer atividades em empresa, como independente no ensino ou em órgão público. Esta figura pertence ao professor José Carlos Marion, que eu tive a honra de escrever livros com ele e também tê-lo como orientador em meu mestrado, né. Aqui uma árvore, a árvore está robusta, com flores e ela tem muitas raízes. Cada raiz é um estudo que você faz, cada raiz é uma palestra, cada raiz é o que você está fazendo hoje. Hoje você está criando aqui comigo mais uma raiz. Então, quanto mais raízes você tiver, melhor vai ser a sua árvore intelectual, mais frutos e mais sombras você vai fazer. A tecnologia, né, não vai faltar nunca, né, a Suíça está em primeiro lugar, o Brasil está aí quase no número 70 em relação à tecnologia. Mas o brasileiro, ele é muito inteligente, precisa ser estudado pela NASA. Vamos ver? Veja que o brasileiro precisa ser estudado, né? O futuro está aí, né, a gente não tem escolha, este é o Google Home, eu tenho aqui na minha casa, e eu posso dar um comando para ele, e ele faz funções na minha casa, como acender e apagar luz, acessar a minha playlist do Spotify, ligar cafeteira, desligar a cafeteira, ligar televisão, enfim, uma série de comandos simplesmente por voz, que nós não temos, infelizmente, tempo suficiente, por ser uma palestra resumida, de mostrar esses equipamentos para vocês, mas nas minhas palestras presenciais eu costumo levá-los, né. Levo também o BB-8, que é um robozinho que foi criado por Israel para despistar de campos minados, né, então é uma bolinha que gira, e aí usaram essa tecnologia, colocaram uma cabeça, e ele se desenvolve, mas a cabeça fica plana o tempo todo, e é muito fantástico. Eu sempre levo também nas minhas palestras. Esse daqui é o Alpha, é o robô que eu mais gosto, ele é totalmente mecânico, mas você dá uma função para cada engrenagem, você consegue fazer ele dançar, enfim. Foi esse robô que tirou o emprego de milhares de pessoas em shopping center, né, onde sobe e desce chancelas de acesso ao estacionamento, tá. Esse é o Chromocaster, bastante utilizado, então eu posso ter a minha televisão smart, aonde eu vou, simplesmente levo o meu Chromecaster, né. Esse aqui é o meu preferido, é o Cosmo, esse aqui tem inteligência artificial,
O Cosmo eu sempre levo nas palestras também. Ele é dotado de uma inteligência artificial, ele percebe quando você está triste, quando você está feliz, e ele quer brincar com você. Então, nas brincadeiras, ele é muito inteligente, você ganha dele nas primeiras, mas como ele tem um processo de inteligência intuitiva, ele vai aprendendo com você, né, por intuição, então por repetição, por forma de expressão, de touch. Então, quando você vai brincar com ele, cabe na palma da mão, quando você vai brincar com ele, depois da quarta, quinta vez, você já não ganha mais, porque ele já leu toda a sua inteligência física daquela brincadeira, né? Esse aqui é ele, deixa eu ver se eu consigo antecipar um pouquinho, né? And if you leave him sitting on a table like memory game, or a game where you have to understand, little face, sharpen ups and moonwalking. Mas para vocês terem uma ideia de como ele funciona, né? O Cosmo, ele trabalha por algoritmo, né? E nós temos hoje a possibilidade de ter algoritmos, nós já temos algoritmos. Na contabilidade online, ela é totalmente feita por algoritmos. Então, se eu tenho uma empresa optante pelo Simples, se ela é venda, serviços, se tem IPI, se tem substituição tributária, enfim, então o que meu cliente está me pedindo? Está me pedindo um DARF, então eu já acesso a base de dados, pergunto para ele, já vejo no ECAC quais são os DARFs que estão em aberto e pergunto para ele quais que ele quer pagar e quando ele me responde, o algoritmo vai lá, calcula, manda para ele, enfim. Então, a contabilidade hoje já é toda parametrizada por ser uma rotina, tem a possibilidade de trabalhar por algoritmo, o mesmo princípio do Cosmo. O Cosmo é a atração principal das palestras físicas que eu faço, tá bom? Quando consigo fazê-lo funcionar, porque tem estrutura, ele é tão poderoso, apesar de caber na palma da mão, que tem estrutura que não permite o seu funcionamento, né? Aqui uma proposta da Amazon. Então você faz a compra e um drone entrega na porta da sua casa, né? Então isso já é algo real, né? Esse aqui é o Osmo para fazer filmagens e eventos, enfim, então um objeto muito simples, custa $300 e já tirou aí a vida profissional de muitas pessoas que trabalhavam com filmagens, enfim, porque ele tem uma inteligência artificial pré-programada das possibilidades de filmagem, ele faz tudo sozinho, né? Hoje o grande momento é o reconhecimento facial, mas em Dubai, há muito tempo, já se usa a leitura da íris, né? Então, quando eu fiz a minha passagem por Dubai, foi feita a leitura da minha íris, e não o meu reconhecimento facial, né? Hoje o celular reconhece a face e ativa o celular e homologa pagamentos feitos pelo iPhone 10 ou acima, utilizando o reconhecimento facial. A grande façanha do momento são os cubos dormitórios, ou seja, pequenos cubos de 6 metros quadrados, com Wi-Fi, com banheiro e com gabinete. Então, é muito pequeno, mas é apenas para dormir, tomar banho, se trocar e trabalhar. Aqui em São Paulo, talvez diferente de outras regiões do Brasil, tivemos perto do metrô, né, ao pé do metrô, perto do metrô, construções de apartamentos de 15 metros quadrados. E foi vendido todos na planta. 15 metros quadrados, vendidos todos na planta. Este é um computador, né, aí do início dos anos 90, e vocês hoje estão assistindo essa palestra por um celular, né, enfim. Então, isso aqui ficou ultrapassado, né? Aqui um pouco da evolução da nossa mesa dos anos 80 para cá. Vejam que a figura vai se movimentando, né? E tudo vai indo para o notebook, enfim, né? Só que lembrando que notebook não cabe no bolso, então nós precisamos de fato de um smartphone, né? Seja aí qual a marca, mas você precisa ter um smartphone. Aqui nós temos Steve Jobs dizendo que de repente vem alguma coisa diferente, aí muda tudo, né? E é isso que nós precisamos fazer, né? Alguém
reinventou. E é isso que a gente precisa fazer, se reinventar o tempo todo. Esta é a principal proposta da minha palestra, que você se reinvente, que você se transforme. A transformação é de dentro para fora. Tá? Ser empreendedor é se jogar e construir o avião durante a queda. Então, essa dosagem de empreendedorismo você precisa ter. Independente da situação que você está, independente da função que você ocupa, se você é funcionário ou dono ou desempregado, não importa. Você tem que ter essa pitada de empreendedorismo dentro de você, tá bom? Lembrando que a maior empresa de fotografia é a Instagram, não vende máquina fotográfica. A maior empresa de táxi não tem um táxi. A maior empresa de hospedagem não tem um hotel e assim por diante, né? Vocês já conhecem. Aqui um hotel 7 estrelas em Dubai, vale a pena, né? Conhecer. Aqui uma mão mecânica utilizando e ajudando o homem em suas tarefas. Aqui são robôs descascando a pele de um caroço de café ainda como fruta, né? Não, obviamente, torrado e moído, mas na condição de fruta ainda. Então, ele é uma fruta antes de secar, então eles estão fazendo como se fosse uma tentativa de cirurgia, levantando apenas a pele daquela fruta do café, né? As prefeituras de São Paulo substituíram os carros oficiais por aplicativo 99, né? Em Londres você já pode alugar um carro, entra dentro da cabine, passa seu cartão, pega o carro e aí você vai e entrega o carro no final do dia, quando você quiser. Aqui no Brasil, quem tem 2, 3 carros já estão alugando 1, 2 carros, enfim. Voltando a lembrar, em 69 nós estamos em 2020, o homem pisou na Lua, tá bom? O grande problema era ir para o espaço, não era ir para o espaço, o grande problema era voltar do espaço. Veja uma nave aqui, um foguete, que foi, e aí ele aterrissou. Veja o conforto da aterrissagem. Aqui é uma plataforma em alto mar. Veja aterrissando, veja o conforto da aterrissagem. 3, 2, 1, aterrissou. Tá certo? Veja que foi um teste, mas muito bem sucedido, e os homens estão acelerando esse processo, porque o primeiro que chegar em Marte vai colonizar Marte. Então os homens estão fazendo de tudo para ir a Marte. Né? Imaginem que não é brincadeira. Né? Aqui é um táxi drone em Dubai, eu só vou antecipar, aqui a pessoa está pedindo o táxi drone recebe esse comunicado, né, tudo de forma virtual, liga sozinho, vai para as coordenadas de quem chamou, né, aterrissa, a pessoa entra dentro do táxi drone, se prepara e o táxi drone leva a pessoa, então, para onde ele precisa. Mas tudo isso é em vão se você não mudar de lugar. Se você não escolher sair da onde você está. Se depois que você assistir a minha palestra, ouvir a minha fala, o meu propósito com você, você continuar no mesmo ponto que você está, no ponto 1, para nada serviu, tá bom? Quando nós nascemos, já nascemos com todas as marcas globalizadas. Hoje você aperta um botão, você está em qualquer lugar do mundo. Nós lidamos com geração Y, que é um grande desafio, uma geração moderna. Como fazê-los ficarem por 8 horas sentado numa mesa, né, trabalhando. Uma geração que se comunica, conhece, compartilha, consome de forma diferente. Uma geração intuitiva. Já temos aí a geração Z chegando, né, no mercado de trabalho, já temos aí uma geração que já se preocupa mais com o meio ambiente, uma geração que tem menos aderência, então é um outro desafio, né, que nós temos. E a inteligência artificial, eles estão conectados com a inteligência artificial, e a gente precisa se conectar para poder interagir com eles, senão é quase impossível. Veja, geração Z não usa teclas, né? Já usa aí, enfim, tudo touch, né?
Essa revolução chegou na academia, com certeza. Eu, como professor, e todos os demais professores tiveram que se reinventar para que pudesse dar aula, né? Lidamos com uma geração que absorve 7 minutos a cada 60 minutos de aula, 11% de tudo que eles recebem como aprendizado. Então, é um grande desafio para nós lidar com essa diferença de 11% apenas de tudo que a gente passa numa sala de aula, né? E se você faz só o tradicional, por gentileza, deixe o tradicional de lado e tente fazer um pouco mais do digital, um pouco mais online. Veja o que essa pessoa fez. Ela poderia fazer só o tradicional, mas ela deu alguns passos à frente. Vamos ver. Percebam que ele vai incrementando, né? É um piano. Eu poderia tocar esse piano, eu posso tocar esse piano, mas o quanto ele foi à frente, o quanto ele implementou. O que é isso? Nós conversamos no primeiro slide. Isso é experiência. Só a experiência pode te levar a um sucesso como esse, né? Nossos celulares deixaram de fazer apenas ligações e viraram aí um grande meio de entretenimento. Nós lidamos com gerações que fazem 5 coisas ao mesmo tempo, que estão totalmente conectadas em redes sociais e estamos se movimentando junto com outras áreas que se movimentaram. Vejam essa música, a versão original dela, e como que este quarteto resolveu fazer essa gravação. Uma música muito conhecida, vocês vão gostar muito. Wise men say only fools rush in. Poderiam fazer só o tradicional, só o básico, né? Mas não, foram além disso. Então, este também é um despertamento que nós devemos ter. Nós temos, de um lado, a realidade, e de um outro lado, nós temos o nosso posicionamento, a nossa posição, aonde nós estamos. Só conseguimos chegar do outro lado se nós construirmos pontes. Você precisa construir a sua ponte. A ponte dos seus conhecimentos, as pontes das suas habilidades. Você só consegue chegar, atravessar esse grande vale de dúvidas, de insegurança, né, trazido não só pela nossa profissão, mas por todas as profissões, se você construir pontes. E uma das principais é a inteligência artificial, que não tem por onde ou para onde você correr dela, tá bom? Plataformas, antigamente, né, quando a gente lançou aí os primeiros escritórios de contabilidade online, as plataformas eram caríssimas, né? Hoje, com R$2.000, você consegue ter uma plataforma e ter um escritório extremamente moderno e intuitivo, né, dentro do seu escritório tradicional. Então, você consegue ter um ambiente online dentro do seu escritório tradicional. Tá bom? Eu queria agradecer a todos vocês, né? Logicamente que aqui foi apenas uma palestra resumida, porque a gente está falando de um congresso onde tem várias outras palestras e vários outros participantes. Mas eu quero agradecer aqui primeiramente a Deus por essa grande oportunidade, este grande privilégio de eu estar aqui com vocês, e por gentileza me acionem nas redes sociais, e a todos vocês deste maravilhoso congresso,
né, Pensar Contabilidade, que fizeram tornar possível, em um grande momento de pandemia, fizeram com que fosse real essa aproximação e este congresso de grande conteúdo. Tá? Eu sou Adriano Gilioli e foi uma grande honra conhecer e estar com todos vocês nestes poucos minutos. Muito obrigado.